noite, meu povo. Isso aqui é o podcast Sem Filtro. Todo mundo está aqui sabendo, uma conversa, papo reto entre mulheres que vão aí levar o mundo para frente, estão levando através das palavras. Eu sou Linchemas, essa é a Gabriela Droguet, todo mundo sabe, minha parceira, minha amiga. E essa é a nossa convidada de hoje, a Ave Maria, a lindeza da minha vida, foi essa descoberta dessa mulher, que é Ingrid Gerolimic. E ela é, gente, socióloga, psicanalista, professora da Casa do Saber, escritora, ela é tudo de bom. Então, boa noite, Ingrid. Seja bem-vinda mais uma vez aqui para um bate-papo, dessa vez um trio. E, gente, hoje vamos falar, infelizmente, né? A gente estava aqui comentando antes de gravar que a gente queria falar de coisas leves, de alegria para o universo feminino, né? De conquista, de liberdade. E a gente vai estar aqui, infelizmente, falando de violência contra a mulher mais uma vez, porque acabamos de acompanhar esse terror aí desse estupro coletivo da semana passada, que estampa muito bem, né, o que a gente está vivendo em níveis de misoginia, de um discurso que, de fato, contamina, né, toda uma população e ideologia masculina, que é esse problema que a gente vem falando aí há um tempo. E, ao mesmo tempo, eu sinto que, apesar de ser um assunto muito indigesto, a gente está num momento muito importante, né? Onde a gente está aí na beirinha de conseguir mesmo criminalizar discurso de misoginia, onde a gente está na beirinha de conseguir virar um pouco, né, o caos que a gente está colhendo também, tanto histórico, né, quanto dos últimos anos de política que a gente teve aí, que eu acho que a gente está, né, infelizmente, lidando com coisas que eu venho falando há muito tempo, que iam lá, porque é do discurso pequeno da pessoa que está ali em todos os cantos que a violência, de fato, acontece. Né? Então, eu vou passar aí a palavra para a Ingrid falar um pouquinho aí sobre o que ela também está sentindo aí nesse momento, né? E o que a gente vai... Vamos ver o que a gente vai comentar sobre esse terror aí que a gente assistiu. Primeiro, queria agradecer vocês, meninas, pelo convite. A gente está aqui, né? Gostaríamos de estar falando sobre coisas mais leves e tranquilas, mas a gente sabe que, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das mulheres, né? Não só no Brasil, no mundo. Mas eu acho que uma coisa que você falou, Lin, que eu acho que é importante, assim, é a gente aproveitar, de fato, esse momento, e, né, é um momento difícil, na verdade, que demonstra uma coisa que já acontece há muito tempo, não só no Brasil, mas, enfim, que é a misoginia, a violência contra a mulher, mas isso sendo colocado de uma maneira que eu acho que é importante e sistêmica, né? Nesse sentido, eu acho que é válido no sentido de que a gente está falando de uma cultura, a gente está falando de algo que é um problema coletivo, social, sistêmico, né? E que vem de toda uma forma de enxergar mesmo as relações de gênero, né? Da maneira como a mulher sempre foi objetificada, da maneira como a gente, conforme vai avançando nas nossas lutas, né, conforme vai progredindo também, porque se a gente for ver essa questão da crise da violência, do aumento da violência contra a mulher, ela tem muito a ver também com essa crise, de uma certa forma, a crise da masculinidade, né, onde a gente vai vendo, que eu acho que é muito importante a gente hoje falar dos meninos, porque a gente está falando aqui desse tema da violência, mas se eu for fazer um recorte hoje, né, pensando em tudo que aconteceu aí nessas últimas semanas, é fazer um recorte também a partir desse lugar onde cada vez meninos, né, homens cada vez mais jovens cometem violência contra as mulheres. Homens cada vez mais jovens reproduzem o discurso da misoginia, né? A gente viu nesse caso agora do estupro coletivo, um dos jovens, né, acusados do estupro, ele foi até a delegacia com uma camisa que dizia ali, né, não me arrependo de nada, em inglês. E isso diz muita coisa, né? Como eu falo ali no meu vídeo que eu fiz ontem e tal, isso diz muita coisa porque ele quer passar uma mensagem com isso, né? E ele quer passar uma mensagem para os seus. Então ele chega ali, se a gente for pensar semiótica, né? Se a gente for pensar na imagem, ele está ali de cabeça erguida, né? Quase como um Marte, como um guerreiro que cai atirando. O que ele quer dizer? Deixa eu fazer um parênteses só claro. do que você está trazendo. Inclusive, essa camisa que ele estava usando, escrito No Regrets, não me arrependo de nada, é de uma marca, de um americano, Red Pill, que desenvolve... É do Andrew Tate. Isso. Andrew Tate. O Andrew Tate, ele pessoa, hoje... Ou seja, né, já é uma coisa que está tão estruturada na internet
E nesse movimento que a gente acaba tendo contato com essas coisas por fora agora. Muita gente não faz nem ideia do que a gente está falando quando a gente traz essas pessoas e fala da blusa, a marca, como é uma coisa que está tão entranhada que até para a gente conseguir falar sobre isso, explicar o que está acontecendo, tá difícil. Sim. E tá difícil por muitas circunstâncias também que a gente vê, né? Eu ando muito pensando sobre essa coisa do algoritmo também, né? E como o algoritmo acaba mostrando pra gente a realidade que a gente quer ver. Quando a gente for falar dos meninos, eu quero falar muito dessa percepção de que um menino, em um momento, que consumiu no Instagram um vídeo falando de algo que parece para ele uma masculinidade poderosa, que parece para ele um símbolo ali admirável, ele vai ser naturalmente bombardeado com esse tipo de conteúdo. A gente está nesse momento. Eu tenho uma conhecida que há uns 2 meses atrás estava falando disso, assim, da angústia dela de tentar explicar para um filho de 14 anos que ela achava que sabia o que era a versão certa e justa sobre o tratamento com uma mulher, e que ela entendeu que ela não tinha a menor noção do que ele sabia, porque ele estava consumindo e participando de um universo completamente à parte disso, e que era de outros adolescentes, e da forma como eles vão de algum jeito, achando público para isso, achando aquele questionamento fundamental que eu acho que existe para um menino, que é o que é ser homem, né? Porque a gente sabe que isso se dá na adolescência e é uma questão mesmo muito difícil de ser respondida. E que esse conteúdo vai entrando ali, que um menino desse que estragou a vida, que fez uma violência contra uma menina, que está ali preso, com a cara dele estampada na internet, ele está dizendo que ele não se arrepende de Inclusive, ter saiu o vídeo dos 4 no elevador comemorando. Comemorando. Não só comemorando, dizendo, né, se a mãe de alguém vai chorar e não é nossa. Vai chorar. Exato, né? A mãe deles também choraram, né? As mães deles também choraram, com certeza, de vergonha disso aí. Mas no final das contas eles não acham que é vergonhoso. Mas essa que é a questão que... Exatamente, mas essa que é a questão que eu acho que é muito importante, porque isso se equivale quando essa questão do Andrew Tate, porque ele é um líder Red Pill, né, um dos mais conhecidos aí. O cara é réu por estupro, por exploração de menores e por tráfico humano. Só isso, né? E esse é o grande ídolo desse, é o grande ícone. Isso é, é o ídolo desses meninos. Sim. É o que é mais chocante nesse momento. Sim. Eu vi um dado essa semana que eu confesso para você que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso e que me assustou. Que foi eu não vou lembrar o nome da jornalista agora, ela fez um artigo falando que o futuro é machista e misógino. E a explicação dela é: as camadas progressistas e as pessoas que estão conversando mais abertamente sobre isso e sobre essa mudança estão tendo menos filhos. E a camada que quer continuar mantendo esse lugar segue com a mesma lógica de mulher dentro de casa procriando, e vamos continuar, né, fomentando uma massa de pessoas que pensam igual. E eu te confesso que eu ando muito preocupada, não só com essa questão do Red Pill, mas, como eu já trouxe uma outra vez, eu soube que também já tem um movimento pior, que é o Black Pill. Que eles estão conseguindo piorar o que já está ruim. Que aí o que seria pior, gente? É para fazer o quê? É para só torturar então, mulher e matar? Envolvem os negros também, que negro tem que ser preso, mulher, bem aquela vibe desconto da área. Mulher serve somente para procriar e tem que calar a boca, a mulher não pode falar, não é para ficar falando, discutindo ideia. Sim. É para calar a boca. E quem tem que mandar no mundo são os brancos arianos. Essa é a camada Black Pill, ou seja, já a coisa cresceu. Mas sempre escala tem uma naturalização, né? Vocês veem, tem essa trend agora, que não é uma trend nova, mas ela, né, ganhou agora, todo mundo tem falado dela aí e tal, que é essa trend dos caras dizendo, treinando para se ela disser não, né? Então, ele dá porrada, ele dá soco, um vem com uma faca, outro vem com uma arma. Isso está na rede vizinha, isso está uma das maiores, se não é maior, não sei, da rede social, né, que hoje no mundo, assim, tipo, então,
quem regula isso também? Tem a questão da regulação das redes, por isso que é importante a gente falar assim, é uma coisa sistêmica, então se é sistêmico tem que ser resolvido em sociedade, né? Sim. Coletivamente. Isso é um problema de todos nós, né? Porque isso está lá, isso qualquer pessoa... Eu fui acessar, porque assim, eu fiquei incrédula, eu fui acessar o negócio, os caras fazem esse conteúdo, eles não têm nenhuma... Eles não se escondem, não é um perfil fake, o cara não esconde a cara dele, todo mundo, assim, são milhares de comentários e curtidas de vários homens ali comentando e dizendo, eu fiz isso em casa, deu certo e tal, etc. Enfim, então, assim, é uma naturalização e é uma autorização da violência. Essa que é a questão, né? Então, quando esse menino, ele se sente autorizado para ir com essa camisa dizendo que não se arrepende de nada, e o próprio pai dele, inclusive, vai lá também, né? Agora tá aparecendo vários prints aí nos jornais, o pai dele indo lá xingando as pessoas, e, enfim, Nem achando vi que está isso. defendendo. Isso é uma autorização que vem de um discurso. Qual é o discurso? Né? O discurso hoje em dia para esses meninos é que a mulher é inimiga. Num momento que a gente tem de crise no mundo, porque antes os homens, se a gente for pensar, né, o cara era o provedor, geralmente o avô, o pai tinha uma vida melhor. Hoje as novas gerações, o cara, né, não consegue, porque a vida está difícil, né? Então o cara vai ficando frustrado. A gente vai vendo que as mulheres estão avançando em várias coisas. As meninas, por exemplo, as mulheres estão estudando mais, né? As mulheres estão, enfim, galgando mais espaços na sociedade. E os caras, os meninos, os homens estão ficando para trás nesse aspecto. Então o cara vai pegar esse ressentimento, e desse ressentimento ele faz um caldeirão de adoecimento psíquico. Ele joga esses caras lá dentro e fala, olha, o motivo dessa tua angústia, desse teu ressentimento, da tua vida tá horrível, é que as mulheres não querem mais ficar dentro de casa, que as mulheres, né? Então começa a demonizar as mulheres, e aí que é o grande problema, porque o que vira o crime do estupro, aí pro cara não é o cara não tá fazendo uma crueldade, ele não tá cometendo uma violência, ele tá numa Porque é uma guerra. coisa. E é uma Ele coisa, tá... né? As mulheres não estão ali como Gente, é tão escravos. pesada a coisa que parece que tem uma coisa nas guerras, né? Que é o estupro corretivo. É a mesma base, que é o quê? Sim. Punir o outro, mostrar quem manda. Exato. Uhum. Você E o sabe outro é que simplesmente o inimigo da guerra, é a mesma lógica, exatamente o que você falou. Porque quando a gente pensa numa guerra, a gente pensa nesses horrores da guerra. É isso aí, é porque o outro mora num outro país que aquelas mulheres e aquelas crianças não merecem nada. Porque são inimigos dito, independente daquilo, aquilo ali não representa pessoas, né? E não representam direitos, e não representa nada, né? Representa esse lugar do que eu quero fazer, de como eu quero impor o meu poder realmente ali em cima daquela situação. Isso eu sinto também, Ingrid, que tem um pormenor aí, quando eu venho também ligada assim, no movimento que a gente vem puxando, porque quando a gente também está aqui falando de feminismo e falando de tudo num comportamento tóxico masculino que a gente não quer aceitar, a gente também muitas vezes vê que é fácil se perder nesse discurso da inimizade. É fácil se perder e pensar só que os homens são inimigos, eles estão em outro lugar, então, e a gente tem que ficar aqui entre a gente. Só que no final das contas é isso. Se a gente também vai declarar uma guerra, a gente entende que a forma, inclusive, que a gente está guerreando, que é nas palavras e na ideologia, e na nossa movimentação e na nossa independência, totalmente diferente da forma que homens que têm essa referência vão entrar na guerra, que é para entrar para matar, entrar para estuprar, entrar para maltratar. Então, eu sinto realmente que a nossa tentativa também, a minha tentativa, quando eu quero falar desses temas também, que a gente consiga também acessar tanto os homens que estão ali no lugar que não são os lugares do cara violento, porque o cara que realmente é violento já, o cara que já pratica esse tipo de coisa, ele não está disposto a ouvir nada. Mas tem esses caras que estão ali abertos a tentar entender o que está acontecendo, e tem os meninos, né? Então é óbvio que a gente vai chegar nessa ação dos meninos, porque de fato a gente está vivendo uma coisa geracional que, como eu falei, também não vem da agora, óbvio, né? Os homens foram violentos com mulheres, inclusive justificados pela justiça até, sei lá, 50, 70 anos atrás. é a honra, doutora. Era a honra e continua sendo uma das bandeiras, né, do feminicídio, é essa da honra. E que, no final das contas, a gente possa realmente acessar os que estão vindo. Porque, e claro que se a gente forma melhor mulheres e se a gente informa melhor mulheres, a gente tem mais chance de que essas mães, mulheres, consigam também acessar seus filhos de um jeito mais coerente, né? Mas eu entendo que é difícil, é uma batalha dificílima. Não, você sabe o que também, é né? muito complexo? É porque se você para pensar,
nesse conceito da própria masculinidade. Os caras, eles são criados para não serem mulher. Assim, a figura feminina é como se fosse assim o grande inimigo. Se você performar qualquer fragilidade de se assemelha à mulher, você é isso, você é aquilo, você é apontado, né? Sendo que, vamos lá, a gente até pare, homem jamais ia aguentar parir, né? Não vou nem entrar nessa. Mas o que eu fico pensando, assim, eu entendo que a gente está nessa guerra, eu entendo que é desgastante, mas eu, como mãe de uma menina de 10 anos, que vai fazer agora, fico pensando, meu Deus do céu, o que é que eu preciso? Eu tenho que ensinar minha filha a bater? Eu tenho que ensinar minha filha a ser uma pessoa agressiva para poder se defender disso? Eu entendo que esse é o caminho, mas para mim essa é a minha grande dor. Eu ter que, para poder defendê-la de uma violência, talvez ter que ensinar ela algum tipo de violência nesse contexto. Isso para mim é um paradoxo e me causa assim tanta angústia, porque no fim das contas é o caminho mais fácil para mim, eu como mãe de uma menina, ensinar ela a se defender. Para mim vai ser mais fácil do que tentar mudar o mundo. E aí fica muita responsabilidade nessa questão das mães de menino. Porque o que a gente tem de referência de masculinidade é uma coisa que já não funciona. A gente agora e que muitas vezes são os pais, não é isso? A referência de masculinidade desses meninos, muitas vezes são os pais mesmo. Também são violentos, também maltratam. Mas aí já é uma lógica geracional, que são os pais, né? A geração anterior. Então, assim, eu penso muito assim na próxima geração. O que é essa masculinidade saudável que a gente pode ensinar? Porque quando eu vi esse dado, vou voltar nele, de que o mundo vai ser machista e misógino, porque vão ter mais gente desse lado procriando. Isso me trouxe uma angústia tão grande, porque eu pensei, como é que a gente vai furar essa bolha para conversar? Porque, assim, se o lado de lá que cultua essa lógica de que mulher é bicho, mulher é coisa, e a gente tem que tratar como menos que a gente, né, homem, nessa... Como é que vamos conseguir mudar isso? Eu entendo que é muito... Como é esse modelo masculino para os meninos? Você entende que a gente está num lugar agora, num time assim de vamos criminalizar a misoginia, criminalizar tudo isso. Eu tenho a sensação de que isso vai gerar um ódio tão grande e que vai vir uma rebordosa. Assim, eu fico meio... Mas sempre vem, porque assim, todo movimento gera esse contra-movimento, né? O fato da gente estar avançando, e quanto mais a gente avançar, mais a gente vai ter um contra-movimento, que é no sentido de tentar barrar esse avanço. Então, assim, a gente para por conta disso? Claro que não. A gente segue, né? Então, eu acho que assim, mas o importante também, aí, claro, isso envolve os homens, e a gente tem que envolver os homens justamente para esse entendimento. Primeiro, a gente tá... A nossa luta, na verdade, né? A gente não está numa guerra contra os homens, nunca esteve. A gente está numa guerra contra um sistema. É um sistema que, inclusive, também oprime os homens. Um sistema que diz para o homem, né, que ele tem que ter uma determinada função, que ele não pode chorar, que ele não pode ser frágil, que ele não pode isso, que ele não pode aquilo. Quer dizer, isso também é opressor para eles. É claro que isso atinge muito mais radicalmente a nossa vida, porque é isso, né? A gente tem medo de andar na rua à noite, a gente tem medo de ser morta por um companheiro, a gente tem medo, né? Então, assim, atinge a gente diretamente, mas também atinge os homens, né? Porque se a gente for ver a realidade dos homens e dos garotos hoje os meninos estão cada vez mais perdidos, os homens são os que mais cometem suicídio porque não conversam, porque não tem espaço para falar sobre as suas emoções. Então, assim, tão perdidos, tão frustrados, tão ressentidos, né? E aí, quando a gente vê esse ódio red pill, a gente, claro, tem os caras que orquestram lá por cima porque estão ganhando dinheiro, porque estão ganhando poder, né? Então, são esses que mandam na parada. Agora, tem uma boa parte de quem está ali seguindo esse movimento são caras completamente perdidos, são meninos que sabe, estão ressentidos porque tomam fora e aí fica ressentido porque não consegue, enfim, ser bem sucedido naquilo que faz e aí fica ressentido. Ou seja, ele pega todas as frustrações dele e joga num determinado inimigo comum criado ali por esse Red Pill, sabendo o que ele está fazendo. Ele não é bobo, ele está fazendo isso porque ele sabe que ele vai pegar essa mão de obra ali, né, efervescente ali para ele fazer o que ele quiser com isso.
E esse cara tá indo ali de pé de piranha, porque ele tá achando, né? É mais fácil colocar a culpa no outro. A gente sabe disso que tá no campo aqui, né? Da Sim, psicologia, da psicanálise, é mais fácil. Jogo a culpa no outro, eu não tenho nada para fazer comigo, porque é difícil a gente olhar pra gente. É sim. doloroso a gente olhar para nossas sombras. É doloroso a gente ter que trabalhar. É cansativo ter que trabalhar num processo de si mesmo, né? De descoberta de outras possibilidades, de descoberta de qual é o meu verdadeiro desejo. Então, eu jogo toda a minha frustração no outro e segue, né, fazendo daquilo o meu objetivo de vida. Então, acho que a grande questão, assim, não é só a gente que está nessa luta, né? Os homens também, que têm uma consciência e né, que se acreditam próximos da luta feminista, precisam estar nessa parada, porque cadê os homens? Cadê o cara se implicando lá quando o cara fala um Sim, uma machismo piada ridículo lá no machista ou WhatsApp? trata a mulher Porque de um jeito ele ruim. vai se vulnerabilizar nesse lugar. E aí entra aquilo, né? Você tá falando o quê? Você é mulherzinha também? E aí já entra. Então, assim, a gente acaba tendo que exigir uma autoconfiança e uma autoestima de consciência de um homem hétero para que ele consiga bancar esse mini Mas eu bullying. acho que a gente tá, né? Eu tenho pensado muito nisso, assim, como eu tenho assistido, que a gente tá, assim, nesse momento. Claro que eu também fico preocupada com o quanto o meu algoritmo é também contaminado, porque outro dia eu fui almoçar com uma amiga e eu disse, porque a onda de feminicídio tá um negócio muito assustador e tal, e ela me disse, não tô sabendo. Então eu entendi claramente que eu não estou sabendo significa que eu estou sabendo, e tem muita gente sabendo, e tem muita gente não sabendo mesmo, vivendo no universo paralelo. Né? Mas assim, mas o que eu penso o que eu vi dessa situação também. A gente foi lá, a menina teve coragem de denunciar, que é uma coisa que durante muito tempo a gente Sim, sabe que muita sim. vítima de estupro não faz. O rosto da galera foi rapidinho estampado no instante, pegaram todo mundo, eles se entregaram, as famílias se mobilizaram, demitiram o pai de um que não podia ser representante de direitos humanos vivendo essa loucura aí. E aí a gente foi vindo, a gente tem visto, aí o governo vai lá e faz uma campanha, porque a gente está aqui gritando em rede social que a gente precisa que os homens se responsabilizem, aí o governo vai lá e diz, vamos vestir homens a camisa também, agora tem foto de PM, levantando ali o papelzinho para dizer, né, mulher não se bate, não tem isso de é minha, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu vejo que mais do que antes, eu ando me sentindo menos frustrada com isso, apesar da gente estar ainda colhendo um lugar muito violento e a gente saber que tem essa coisa espalhada aí por todos os cantos, mas eu vejo que a voz da gente está repercutindo, né? Então, vamos Com de novo fazer outro certeza, com movimento na rua e tal. certeza. Então, assim, quando você fala também, Beth, que não, eu não sei, né, como é que a gente vai fazer também para tentar barrar isso, eu me lembro muito bem de 10 anos atrás, ou 13 anos atrás, ter que sentar na mesa de jantar e ouvir piada racista em tudo quanto é instância da minha vida, e de aquilo já me embrulhar o estômago e dar a minha satisfação quando eu entendi que alguma hora eu podia virar simplesmente para a cara das pessoas racistas e dizer isso aqui agora é crime. Então eu entendo que a gente não vai ganhar em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos necessariamente o que a gente vai colher disso aí. Mas se a gente criminaliza esse discurso, se a gente derruba toda essa galera da rede, se a gente impede que esse discurso chegue na cabeça de meninos de 12 anos, etc., porque aquilo ali é crime, porque está na lei, etc., a gente vai sim minando Mas uma fonte que aí, está muito rica. Não quer dizer que vai mas aí acabar. eu vou te trazer o ponto-chave aí da discussão. O objetivo é o quê? A criminalização desse discurso. Sim. Para que isso aconteça, aí volta o quê? A gente precisa escolher bons Sim. candidatos que Sim. vão levantar essa bandeira. Eu bato nessa tecla porque Escolher o estamos em quê? 2026. Porque não adianta a gente ter o Candidatos desejo da que levantem essa criminalização, bandeira. chegar no Congresso, o Congresso completamente misógino, Claro. patriarcal, Sim. evangélico, Claro. direitista, barra tudo. Então, Sim. assim, para além de discutir, para além de conversar em casa, para além de conversar com os amigos, é prestar atenção em quem a gente vai botar lá. Ah, Sim. sem Porque dúvida, por né? mais que a gente diga, não quero, não ligo para a polícia, aí o que acontece aí?
Sim. A gente não tem essa não ligar para a política, porque alguém vai ligar para você e vai decidir por você. Então, assim, a política ela faz parte da nossa vida, quer que a gente queira, quer não. Até, inclusive, o ato de não votar em ninguém é um ato político, é uma decisão Sim. política de não votar. Então, assim, né? E aí alguém vai fazer o que quiser por você, você não vai poder reclamar também. Então, eu acho que vocês estão corretas. A gente tem que falar de política sem tabu também, porque política vira um tabu, né? Quando parece que, como fica uma coisa radicalizada, e antes mesmo de ser radicalizado, que eu acho que até a radicalização também é importante para a gente ver o que está acontecendo de fato do outro lado, porque as coisas não ficam, e aí acho que uma coisa que a Aline falou, né, que me parece isso sempre aconteceu, isso sempre teve aí, mas agora a gente consegue nomear melhor as coisas. Eu acho que nomeando a gente consegue, né, fazendo disso bandeiras efetivas e com bandeiras efetivas, e fazendo na política as melhores escolhas e atuando politicamente, porque o que a gente está fazendo aqui também é política, né? Inclusive, já protocolaram, né? Vai rolar amanhã a votação, isso de primeira instância. A criminalização da misoginia. Sim. E aí, agora é passar para votação. E isso vem o quê? Da força das redes, dos movimentos, né? Então, assim, esses movimentos todos, esses debates todos, essa conversa que a gente faz, tudo isso é uma forma também da gente fazer política, da gente pressionar, né, para que isso se torne uma política pública, para que isso se torne lei, para que isso se torne um crime, né? Assim como foi com o crime do racismo, que hoje todo Exato, e homofobia, né? Então, homofobia assim, também, exatamente. A gente tem um amparo social muito grande de poder dizer que alguma coisa é crime, de quando rola um vídeo na internet de alguém fazendo um comentário racista, aquela pessoa realmente ser, né, indiciada e ter que responder por um crime, etc. Então, isso dá um respaldo para a gente. Hoje, nós, mulheres, não temos. Hoje, inclusive, quando fica parecendo que o discurso é de guerra de sexos, fica parecendo que é isso, né? Porque as mulheres estão falando mal dos homens o tempo inteiro. Os homens também estão falando mal das mulheres. Gente, em nenhum momento as mulheres estão fazendo discurso aqui para matar os caras, né? Para estuprar eles em praça pública, né? A gente não está fazendo um discurso de violência. Né? Então, acho engraçado essa história de guerra, né? Que parece a geopolítica internacional. Você pega um país com arma nuclear, com poderio bélico, com um monte de coisa, não sei o quê, aí você vai num país que ninguém tem nada, que tem pedras, que é no caso da Palestina, e aí você fala que está numa guerra. Não, gente, não é uma guerra, é uma invasão, é um genocídio, né? Então, quando a gente vai pegar esse paralelo e fazer isso com as mulheres, é a mesma coisa, não é guerra. É genocídio, porque a gente está sendo morta. É uma caçada. Eu falo sempre com Lia, eu costumo separar os homens entre... Oh, Deus, desculpa, mas é sem filtro, né? Ai, Beth, é sem filtro. Desculpa, o podcast sem filtro, já que duro. Eu costumo separar em 3 categorias os homens, né? O predador, o bosta e o normal. Né? A gente fica nesse triângulo aqui. O normal, eu vou dizer a vocês que ela tá enfiando aí só para parecer melhorzinho. Ela diz que só está em 2 categorias, o predador e o bosta. Então, e no final das contas, o problema é esse, é que o bosta, para virar um predador, é muito rápido, porque se ele encontra o discurso do predador e ele pensa, eu não quero mais ser um bosta, não é isso? Eu não quero estar numa posição de desvalor. Então, ser um predador é uma outra opção. A gente está buscando, na verdade, esse lugar do normal, né? Que o normal seria não estar destilando ódio, né? Conseguir se relacionar numa troca também, que é, às vezes, eu quero, às vezes o outro quer, às vezes eu me Se você para pensar, o normal não é um normal especificamente para não, é incrível. É o normal de um ser humano normal. De um ser humano normal. Como um cidadão normal dentro da sociedade, de respeitar o próximo. Assim, não é nada além do... Parece que quando a gente fala sobre as queixas e as exigências, parece que a gente está pedindo assim uma coisa assim do outro mundo. Não, gente, é só para sejam pessoas normais, pelo amor de Deus. Assim. Mas essa que é a questão. Desculpa. Não, desculpa. Eu gosto muito daquela pesquisa que já fizeram vídeo 1000 vezes, né? Por que você acha que a mulher precisa de proteção, né? O cara, se não tivesse homem, a mulher precisasse proteger de quem? Precisava. Você pega essas guerras, essas maluquices aí, não tem uma mulher fazendo isso. Você, no máximo você tem uma matinaga da vida aí, que, né? Enfim, mas essa que é a grande questão. Parece que o que mais me choca é que parece que é um esforço monumental fazer com que as pessoas sejam pessoas normais. Que você não seja monstro. Porque também vai ter, né, essa lógica do corpo da mulher também como uma coisa, né? Como de fato a gente entender como algo privado, né? Porque aí se a gente for colocar, o problema é que quando a gente pensa nesses 2 extremos, o que seria um cara normal? Se a gente hoje for pensar e conversar de verdade com um homem que até esteja aberto mesmo para esse diálogo, mas se a gente for a fundo, será que ele nunca abusou de uma mulher?
mesmo que ele considerasse que aquilo não era um abuso, porque o corpo das mulheres também não foi visto como algo privado durante muito tempo. Então, se a gente for de verdade ver um discurso de um cara legal, falando, mas quando eu era jovenzinho, eu já ouvi isso várias vezes na clínica, quando eu era novinho, o que eu mais queria era passar a mão num peitinho, passar a mão na bunda. Imagina. E você diz assim, mas é isso, mas lá atrás era esse o É o normal, legal. Eu digo lá atrás, até hoje é o normal. Você não viu o vídeo Só que do hoje, cara o velho que encostou na mulher? Total, mas isso não é o normal. Hoje a gente olha para isso e diz, isso não é normal. Como eu te falei, Não é o normal, mas é autorizado, né? O que a sociedade autoriza. Então, assim, durante muito tempo, muita coisa foi autorizada. E aí, acho que entra uma questão importante também, que a gente fala muito, né? Essa coisa do amor romântico e tal. Porque se a gente for olhar os números, a gente vai ver que a violência contra a mulher, ela acontece na imensa parte dentro de casa, né? Pelo familiar, pelo marido, pelo namorado, etc. e tal. Então, a gente vai vendo que tem uma relação também muito forte com isso. Por quê? Porque o normal sempre foi o quê? A mulher, né, viver dentro de casa, viver para o marido, viver para os filhos, abrir mão, né, da sua vida. Inclusive, uma das crises hoje é justamente por essa. Por que tem movimento de mulher tradicional, né, dessa coisa dos homens, mulher de valor, enfim, esposa tradicional e etc. Porque bela recatada e do lar. Isso, né? Então tem movimentos, você vai botar lá nas trends também, a mulher lá vivendo a maravilha da vida da esposa tradicional, né? E por que isso também? Porque é uma tentativa de manter a mulher presa ali nessa função, que é uma função que atende ao homem. Porque você vê que é muito louco, né? Que o que na verdade a mulher quer, ela não quer ser uma esposa troféu, ela quer ter dinheiro para viver a vida dela. Quando você pensa de ser esposa troféu, é você ser mulher de um homem rico, que aí você vai poder ter acesso às coisas que você quer. Quer dizer, você não pensa nem sequer no você mesma ser o seu próprio troféu. Entendeu? Não, e na verdade não se pensa que a realidade de 99% dos brasileiros não é ser rico, né? Então, mas aí eles pegam. E as esposas tradicionais até nem tem. E aí é uma questão que você vai pegar aquilo ali, você vai. Imagina, você pega uma mulher cansada, esgotada, se a gente for ver, né, a quantidade lá dessa pesquisa que eu sempre falo da Think Yoga, lá é quase metade da população de mulheres brasileiras está com depressão, ansiedade, enfim, etc. Por quê? Porque está todo mundo esgotado, tem uma relação direta com esse esgotamento. Trabalho do cuidado, trabalho fora de casa, né? Tem que cuidar da família, tem que cuidar do idoso da família. Enfim, as mulheres estão cansadas. Aí você chega com um discurso lindo, com aquele vídeo todo bem editado, da esposa tradicional que não precisa trabalhar, botando a culpa no feminismo, dizendo que a gente é que botou a mulher para fora de casa para trabalhar. Sabe? A mulher vai olhar para aquilo e vai falar, tá vendo, malditas feministas que me fizeram ter que trabalhar, porque eu queria ficar em casa e o homem ser um Que é a mesma lógica do movimento Red Pill, como você disse, é muito fácil culpar o outro, né? Então, se eu também gostaria de levar uma vida de princesa, olha aqui a culpa das feministas, vamos lá acreditar num sonho que alguém prometeu pra gente e cair nessa cilada, né? Porque as mulheres, inclusive, viviam só sendo troféu, entre aspas, né? E a gente correu para poder conseguir não estar nessa posição, né? Porque, na verdade, o troféu, vamos deixar aqui claro, o troféu é um recorte dessa realidade, que para essa mulher estar ali, o que ela tem que aturar para poder estar naquele lugar, sem poder sair, sem ter a liberdade de tomar suas decisões, estando presa numa relação que, na verdade, é o capitalismo que está prendendo ela, não é aquela pessoa. Então, assim... Sem ter garantia, né? Porque se o cara trocar, se o cara falir, se o cara qualquer negócio, mas tanto faz se o cara ganha milhões ou se o cara ganha um salário mínimo. A mulher que tá ali, ela tá à mercê. E a palavra do troféu é exatamente esse exemplo, porque ela é um objeto, ela é uma coisa. O cara que ganha o troféu não é ela. Né? Então, assim, a mulher que se coloca nesse lugar do troféu, parece que ela que é, de verdade, a grande Coca-Cola. E ela é só um objeto de manuseio, né? Então, assim, eu tenho vontade de chorar, assim, todas as vezes que eu ouço uma paciente falar que é estuprada pelo marido, porque eu ouço hoje ainda, gente, hoje, assim, né? A gente fala tanto disso aqui, e quantas pacientes eu já ouvi ao longo da minha vida que eram estupradas, que tinham sofrimento real com isso, que sabiam que sofriam com aquilo, mas não conseguiam nem considerar aquilo ali um estupro. Ou pacientes que dizem, né, porque hoje eu tenho consciência que a minha avó foi muito vítima também de estupro marital. E a gente diz assim, gente, e na época, claro que as nossas avós com certeza foram, porque qual era a avó de verdade que tinha prazer para estar ali? Ou se não era só para satisfazer o cara e na reprodução, e não podia nem ser incentivada a ter prazer. Então é uma bola tão complexa quando a gente pensa que a gente estava lá atrás exatamente nesse lugar de ser a coisa, de ser estuprada, de ser, né, servil, de só ter esse valor.
Até hoje, quando a gente olha, assim, eu tenho relações ao meu redor que quando eu vejo uma mãe que foi dona de casa a vida inteira, eu vejo como os filhos adultos, eu não estou falando só de homens, homens e mulheres. Homens e mulheres que se acostumaram a ter aquela mãe naquele lugar servil, elas não entendem, elas não percebem que aquela mãe está ali num lugar que não é o lugar de uma pessoa da casa. Elas não percebem quando está todo mundo sentado na mesa conversando e a mãe está na cozinha fazendo a Não comida até percebe, a última não instância, percebe. porque é estrutural, né? E aí a gente vai lá e tenta rearrumar esse modelo horroroso e botar laçarote para as mulheres quererem comprar de novo, né? Então, porque o bom é isso, porque a mulher se alinhou, porque agora tem que trabalhar também, antes não tinha que trabalhar. Quem não tem que E nem trabalhar, tem, fica à mercê de família. e nem tem sustentação, né? Porque o movimento Red Pill já diz que não tem que sustentar mulher nenhuma, que mulher com filho Eles não só querem ter serve, mulher isso, escrava. mulher aquilo não serve. Ou seja, não, Escravas, só cadê? Não, escravas. que cara chega lá e quer dividir o churrasquinho que deu R$ 10 a conta. Então, assim, Cadê o cadê que cara os homens estão provedor, né? querendo? Cadê que os homens estão querendo ser provedor em algum Sim, lugar? A sim, maioria das casas brasileiras, quem cuida, quem é a sim. provedora são as mulheres. Exatamente. Então, assim, nem isso, né? É um discurso que nem na prática se traduz na realidade, porque a maioria dos homens Sim. nem tem condição para isso, e nem muito menos, e nem quer isso, né? Mas a gente sabe que também é porque ninguém nunca quer perder privilégios, né? Então, assim como na verdade os caras também adquiriram nas últimas décadas o privilégio de não precisar mais ser provedor, eles querem juntar as duas coisas, né? Então, do mesmo jeito que eu brinco com as mulheres que não dá para não querer pagar a conta do restaurante, porque ou você assume que você está num lugar de igual para igual, ou você não assume, né? Ou você está ali dizendo, não, eu não quero perder o cavalheirismo de pagar a conta do restaurante, mas eu quero dizer o que é que eu vou comer, para onde eu vou, né? Se eu transo ou se eu não transo. Ou é uma coisa ou outra. Então eu percebo que os movimentos são sempre incoerentes, né? As pessoas vão esticando mesmo, cada um é para um lugar de conveniência. E é muito difícil a gente chegar num lugar de mais coerência, né? É Porque difícil assim, mesmo. ninguém quer perder o seu lugar. Os homens não querem também perder esse lugar de privilégio, né? Deixa de ser provedor, Sim, mas deixou de ser provedor não tem a ver com as mulheres, deixou de ser provedor porque o sistema capitalista está sim. botando todo mundo para, Exato. né? E aí o cara Exato. fica achando, mas ao mesmo tempo ele também não quer voltar a ser provedor e nem sequer dá Não. conta de ser provedor, mas quer que a mulher continue em casa, então ela fica. E aí essa conta não fecha para a mulher, Sim. porque na maioria dos lares brasileiros a mulher continua, é ela sendo provedora, isso mudou, mas ela continua sendo aquela que cuida da casa, que cuida dos filhos, que cuida Aham. do próprio marido, E enfim. ainda continua sendo traída, né? Porque a gente tem que botar a amante nessa conta também. Porque, e se ela Traída. não for largada é quando envelhece, né? Porque a troca, né? Natural da coisa. Ou quando adoece, ou Quando quando tudo. Então, adoece. Quando a gente está num adoece. momento muito difícil mesmo, onde tudo tem a ver também com esse lugar do romance que eu dei aqui Exato. pra gente, né? Ingrid fala isso aí lindamente também no livro dela, que não tem ainda, vai lá, ó, clica no perfilzinho dela e vai lá adquirir, que é um grande boom na cabeça também, eu acho que de qualquer mulher atual. Mas assim, esse com a ideia de amor também, né? Porque o Red Pill, ele também vai ter um discurso de amor à primeira vista. Ele sabe que ele não vai tratar uma mulher como alguém de verdade importante, Exato. mas ele quer colocar no lugar de ter uma esposa virgem, que goste dele, né? Que sirva a ele, que Na ame ele, que verdade, não negue essa a ele. lógica de ser virgem é ser uma pessoa inexperiente para que ele seja Sim, bem meeiro e que seja o incrível. Porque homem nenhum tem paciência de. Vamos lá, homem não pega a mulher, porque mulher sabe o que gosta. Homem gosta de meninas que são inexperientes, que não tem repertório, que aí ele vai fazer o que ele quiser e dizer que aquilo é o incrível no final, né? Comprando algum presente. A gente sabe que, infelizmente. ou não, ou Ou nenhum não, né? presente. Antigamente, Ou nenhum presente. né? Ainda tinha o presente, hoje em dia nem isso. Mas é É, uma grande não é à toa parte. que a gente vê agora que a maioria, tem pesquisa recente que mostra que já tem mais homem querendo casar do que mulher, né? Então a Claro, gente Óbvio, vê mas que até eu queria uma esposa. nenhuma de nós vai casar nunca mais, só se for entre mulheres, mesmo que a gente não queira transar, mas a gente E vai pensar em formato de casamento não, as entre velhices vai amigas. ser as amigas, né? Tudo as amigas juntas, gente. Que ninguém tem mais paciência para essas coisas, não. Sinceramente, óbvio que o casamento é uma boa coisa para o homem. Claro, quem não quer, gente, acordar com a mesa feita por uma pessoa que vai Mas, se preocupar com você, para que você não precise se preocupar com você. Que bem. Ah, quem é que não vai querer isso? mas é, aí, mas como o cenário é, está mudando, o ódio vem pra gente também, né? Como a gente também está falando que ninguém quer Exatamente. ficar servindo ao cara, o ódio vai vir, é, né? Então faz parte. E é não, essa que é a mas minha isso é muito preocupação. recente. Minha preocupação está sendo a violência nas camadas mais jovens.
Uhum. Esse é o ponto que me assusta, porque a gente consegue ver, assim, muitos casos de, lá no interior, o cara velho, uma galera arcaica, com outra mentalidade, outro pensamento. Mas não, velho. É isso. Não Não, é a nossa geração, é a próxima que já tá vindo muito ruim. E assim, fazendo atrocidades já. E com Olha aí, orgulho, inclusive, que é Ingrid, o que é que isso que me você queria assusta. falar dos meninos também, né? O que é que você Não, quer porque falar? tem essa última pesquisa, eu não sei se é do King's College, não, mas enfim, vou lembrar de onde que é, mas ela fala justamente dessa. Ela faz uma. Ela pergunta, né, para os mais jovens coisas, por exemplo, você acha que a mulher, o homem tem que dar a última palavra no relacionamento? Aí a maioria, a geração Z, que são né, os jovens, eles respondem a maior parte da geração Z em relação aos baby boomers, que são os de, né, nascidos Atrás a da gente. 50 e pouco. Então, assim, para você ver, a gente está falando de duas gerações muito distantes, em que essa geração mais distante, mais velha, ela consegue ainda ser menos conservadora do que a geração Z. E assim, Essa é um nível de conservadorismo, sabe? Assim, é tipo isso. E acha que a mulher tem que. O marido é que manda na mulher, ou a mulher. São coisas, assim, muito arcaicas, extremas, muito extrema. extremas, E é isso né? que me assusta, que tá pegando uma camada muito jovem. E que se você para conversar com essa juventude e tentar explicar de alguma forma, eu não sei se é pela empolgação da adrenalina. Não entra, se você não ser esse cara, você é um perdedor, porque é assim que tem que ser, você tem que ser esse monstro. É Sem, não, porque não tem me essa coisa da arrependo. identidade, né? São os iguais, né? Quem tá ali no meio é o WhatsApp, que não para um minuto, né? Que a gente tem informação o tempo todo, e que um que fez um negócio horroroso e foi deusificado aí, endeusado por outros 10, vai ter imediatamente esse apoio, né? Eu vejo já isso, assim, meu filho tem 13, e vez ou outra rola essa história de que alguém já vazou um nude de uma menina na escola, com 13 anos, com 12 anos. E aí Jesus. aquela coisa do tipo, bom, se vazou um nude é porque foi um menino que se sentiu, né, permitido a conversar com a menina, recebeu particularmente e mandou para a galera inteira. E nessa que mandou para a galera inteira, ele vira o maior, é o cara que conseguiu ver a menina pelada Sim. e divulgar E isso. ele É muito ganha, difícil, status. ele ganha status no grupo. Acho que isso que é o Sim, importante, porque a gente, né, trabalhando aí com adolescência e tal, vê que a adolescência é o lugar onde você, né, vai deixando um pouco essa referência dos pais, do que os sim, pais ensinam, etc., para ter uma referência do grupo. Então, sim. esse adolescente lá, esse menino que atraiu, né, a vítima e tal, para o estupro coletivo, ele está fazendo aquilo ali para o grupo, né? Sim. Ele quer ficar bem, ele quer ser aceito no grupo. Então, assim, isso sempre foi. Isso é uma questão que ela é uma característica mesmo desse processo né, da adolescência. Agora, a questão é quando você traz isso, orquestra isso a partir de grupos estrategicamente montados para pegar esses meninos que estão ali num processo ainda de formação psíquica, de entendimento do mundo, de entendimento de si, né? E aí começa a jogar essa lógica para eles. Aí você tem isso misturado com o algoritmo, quando você procura Sim. um vídeo que você vê, você vai receber isso milhares de vezes, Imenso. né? Exato. Então isso vai virando esse caldeirão, porque aí vai juntando tudo isso, e aí você vai trabalhando com uma questão que eu acho que é muito fundamental também, da própria adolescência, mas eu acho que isso está muito marcado também no universo masculino hoje, que é essas frustrações da vida, sabe? A rejeição, a vergonha, o sentimento de fracasso, né? Diante de um mundo que te exige um ideal de sucesso, de pegar todo mundo, de ser isso, de ser aquilo. Nós, né, as meninas ficam olhando cada vez mais novas, as meninas estão fazendo cirurgia plástica, etc e tal, porque elas ficam lá se comparando, né? E os meninos também se comparam, então são ideais de comparação diferentes. Então você vai pegando todos esses ressentimentos, todas essas frustrações que são características da adolescência, mas que também estão agora muito marcadas no universo masculino, por conta dos problemas todos que o universo masculino está vivendo, até de crise de identidade mesmo. Porque Sim. nós, mulheres, a gente trabalhou muito para chegar nesse lugar onde a gente fala, eu banco meu desejo,
desejo, eu não quero casar. Gente, eu até, sei lá, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu era cobrada e eu via isso muito. Ó, você não vai casar com ninguém, porque você é não sei o Toda quê, nós. porque você, né, tipo, grona, você não sei o que lá. E isso me marcava, isso me doía, porque eu achava que a vida era isso. Estava conversando com a Aline antes, né? Porque é isso, a vida era isso, era casar, era, se você não casa, você tem um vazio ali que não foi Mas esse era o preenchido. único propósito da mulher. Essa que é a grande onda. Estamos falando de um movimento, vamos assim ser bem claro, o ser humano existe há mais de 30, 300 mil anos. Isso é um movimento que tem 100 anos para cá. E a Sim. mulher, de 100, assim, ó, é um nada, é um respiro dentro da história da humanidade, que é uma história patriarcal, em que a mulher é o objeto de uso do homem. Mas, segundo Ingrid, no livro dela, já tivemos um momento matriarcal e que foram outros Sim, movimentos. ainda Não, temos sociedades houveram matriarcais, né? de várias sociedades matriarcais Sim. nesse processo. Agora, isso marcou muito a nossa subjetividade. Isso produziu um sofrimento muito grande na gente, né? Essa noção de que a vida, o centro da vida é o amor romântico. Isso marcou muito. Então, a gente teve que lidar como mulheres com essa frustração, com a rejeição, com a sensação de não ser escolhida. A gente lidou com tudo isso e a gente fez alguma coisa disso. Então, eu fico meio feliz quando eu vejo essas trends, a mulherada falando: ah, você vai ficar sozinha, vou na minha casa limpa, linda, Deus cheirosa, com meus permitir. vídeos. E a mulherada feliz falando sobre isso. Então, a gente, de fato, está atravessando isso. Agora, os homens estão atravessando uma outra crise, né? Porque eles tinham um ideal também de masculinidade que ruiu e agora fica todo mundo perdido, os meninos Você ficam sabe que eu perdidos. sinto que essa crise é uma crise muito mais existencial no sentido de, ok, minha mãe não vai cuidar mais de mim, mulher nenhuma vai cuidar mais de mim, o que é que eu vou fazer comigo? Como é que eu cuido de mim? O que é cuidar de si? Eu acho que a gente está nesse limbo que os caras... Opa, eu tenho que olhar para mim? Como assim eu não só faço? Eu tenho que olhar, eu tenho que cuidar disso daqui? Uhum. Eu sinto que a gente E tá eu tenho que cuidar do que eu falo, eu tenho que cuidar de como eu me comporto. Tudo isso é uma coisa Exato. recente também, porque se a gente está falando que as avós eram estupradas como algo absolutamente natural e ninguém pensava naquilo como um crime, é a gente de repente dizer para o cara: você tem que se controlar no seu impulso, só Exatamente. você não tá aqui. Isso é muito difícil mesmo, mas eu sinto que isso é muito difícil lá para a galera também que já veio dessa criação, que tem muita dificuldade de estar nesse lugar. Mas o que a gente está falando dos meninos jovens, né, tem a ver com esse lugar aí que você tá, que Ingrid está dizendo, ideológico, né, que é, bom, se um cara não é mais massa só por ser homem, né, e se ele não vai ser provedor, porque a realidade dele não é essa, se, né, se ele não tem mais esse poder dado só por ter nascido varão da família, qual é o valor de um cara, né? Então eles estão, e essa é a forma mesmo do universo masculino de normalmente agir, que é reagir com violência e dominação, né? Então isso tem mesmo, por mais que a gente vá e volte, tem estudos, né? A parte biológica não é biológico, não é da natureza, não é da natureza. Mas a gente vê isso de uma forma geral, como as mulheres, quando se organizam, dificilmente têm mesmo ímpetos tão violentos ou tão dominadores, etc. E o homem só sabe reagir dessa forma. Então eu vejo que os recursos que eles têm também são curtos, né? E como a Ingrid está dizendo, a gente se esforçou muito com muito pouco recurso que a gente tinha. A gente não tinha direito nem de ser ouvida, nem de ser respeitada, nem de ser nada. E a gente correu muito atrás para poder conseguir isso. Os caras não estão sabendo o que fazer. E eles agora estão enfrentando o problema. Eles agora estão sendo apresentados ao problema, porque o problema sempre existiu. Agora a gente está conseguindo aqui, ó. Esse é o problema. A gente tem a nossa solução. E eu sinto que a gente está muito nesse lugar, assim, ó, do homem não sabe como ser e o que ser. Que vem naquela, eu não sei ser um predador, eu não quero ser mais um predador, mas eu não sei o que é que eu faço. Eu também não quero ser um bosta, claro, né? Que ele também não está nesse lugar, ninguém quer. E aí que vem a grande mudança de chave, porque como Ingrid mesmo falou, as mulheres já percorreram esse caminho. E aí você vê o quão difícil que vai ser agora homens usarem mulheres de referência como norte de um autocuidado, de um autocentramento, de uma busca de identidade, de propósito. Porque a vida toda eles evitaram isso, né? Então eles evitaram. Eu acho que isso também vai ser um grande desafio para eles de entender e aceitar que tá, beleza, talvez o conhecimento que eu preciso não venha de outro homem. É outra mulher que já percorreu esse caminho. E aí volta aquilo que eu falei
que eu sinto que é aquela coisa, né? O homem não foi criado para ser mulher, foi criado para ser o oposto. E aí, se colocar nesse lugar de É vulnerabilidade, muito difícil. a alternativa na mulher, na figura feminina, no discurso e no que a mulher tem a entender, rapaz, o homem tem que ser muito desconstruído. E tem que ser mesmo. Esperamos que seja. Bom, é isso, né? A gente está pensando nisso, a gente vai inibir, a gente vai orientar. Eu sempre acho, quando eu atendo famílias e quando eu vejo a angústia de pais e de pessoas que estão lidando com crianças e com adolescentes, não tem para onde a gente correr que não seja de muito diálogo, assim, né? Eu vejo, todo dia eu falo de alguma forma para uma mãe que a luta em glória para ir contra o celular não vai se ganhar, né? Então, assim, aquela ideia de é o celular que está acabando com o negócio. Ah, então vamos brigar com isso. É geracional, então o celular tá ali, mas contanto que você consiga ter um outro momento que é de qualidade real, de diálogo real com o filho, de saber mesmo o que é que ele conversa no celular. E saber não significa ficar acompanhando em tempo real as conversas do filho, porque ninguém tem nem tempo para isso, gente. Isso dá uma loucura. É você de verdade se interessar pelo que os amigos dos seus filhos conversam, trazer Qual é o essas tema? pessoas para perto, Elaborar, né? Os ser homens têm mais acessível. dificuldade para elaborar também Para essa peça, elaborar, né? então, se você procurar também saber de verdade que um filho deva falar sobre os sentimentos deles, que quando você recebe os amigos dos filhos em casa também, você não fique só servindo, né? Que era essa postura da mãe. É uma mãe que senta, que conversa, que pergunta o que é está acontecendo, que tenta dar um conselho amoroso para como se trate também uma menina ou uma mulher, como é que uma mulher gosta de ser tratada. Eu já atendi vários homens ao longo da minha vida, jovens, que eu tive que explicar o que é que era um cara ser interessante na cama para uma mulher, o que é que era uma conversa interessante para uma mulher, o que é que era uma forma de cantar uma mulher que fosse respeitosa. E isso a gente vê que existe esse espaço para se falar isso, principalmente no lugar feminino. Só que a gente tem que investir nisso, né? Porque muitas vezes também o clube do bolinha é lá o automático, as próprias mulheres se comportam também dessa forma, a mulher senta com a mulher para conversar, o marido senta com outro marido para conversar, os meninos ficam só entre meninos jogando futebol e sendo ogros. Enquanto isso, a gente está perdendo essa E os janela. homens, né? Os homens, os pais também. Se os homens, assim, conversarem mais. Eu venho... Meu pai, por exemplo, e eu, né, a gente escuta tanto disso, assim, de uma geração que não conversa, não fala sobre isso, não se abre, não fala sobre o que sente, Sim, né? Tem um distanciamento emocional, porque tem essa lógica que permaneceu durante muito tempo. Bom, homem não fala, né? Homem não fala sobre o que sente, homem não chora, homem é forte, homem é viril. Então, assim, os ideais, né, que envolvem essa ideia de masculinidade é o quê? Poder, né? Enfim, é um sucesso É sempre estar material, no topo status. e abraçar tudo. Tudo é meu e quem manda sou eu. mas é um topo, porque assim, eu fico pensando isso também, quando a gente pensa, a gente tem falado tanto de feminicídio, né? E é óbvio pra gente que é um crime de posse, é óbvio pra gente que é uma coisa de uma dificuldade imensa de lidar com a frustração mesmo do universo masculino, mas assim, a gente pensar que aquele cara, tudo bem que tem uns que, igual o goleiro Bruno, que vai preso, depois é solto e ainda tá ganhando rios de dinheiro, palhaçada, bizarro, triste, tal, pra gente, como justiça. Mas, por outro lado, muitos dos caras que vão para cometer um feminicídio, eles vão dispostos a destruir a vida deles também. Porque para eles não tem valor se eles não conseguirem sustentar o que teoricamente fazia com que eles se sentissem confortáveis. Então, eu entendo que um cara que vai para matar uma mulher, ele quer mostrar que o poder dele, ele quer dominar, ele quer tudo isso, mas no final das contas, porque ele realmente não tem artifício para lidar com o sofrimento dele de ter sido largado por uma mulher. Né, ou largado por uma mulher, ou traído por uma mulher, ou de alguma forma, né, não se sente amado por aquela mulher mais, ou aquela mulher não mais serviu a ele. E eles não conseguem, a grande maioria deles, eu acredito que nunca virou para um amigo e disse, pô, eu tô mal porque minha mulher está querendo me deixar. Não há esse Ninguém espaço. conversa, É ao um mesmo espaço de destruição. conversa. E aí que eu fico pensando, meu Deus do céu, por que é tão difícil? Assim, sabe? Eu entendo que é uma coisa. Mas é isso, assim. A gente está vendo que a gente está vivendo um problema. Já não tem mais como fingir que não está acontecendo. E que não. Até campanha de governo mostrando que o homem é o problema. Tipo assim, não tem como ser mais óbvio do que isso. E porque ainda assim, minha revolta é essa. Não vou dizer revolta, mas o que me indigna é isso. Porque ainda assim, essa resistência em se manter nesse lugar tão vil, tão ruim. Você realmente quer ser um assassino? Você quer ser um estuprador? É isso mesmo, assim, para você que esse que é o legal, assim. Ruim e bom é relativo, Deste. Ruim e bom é sempre relativo. É sempre relativo, ruim né? é sempre relativo.
É um Diga lugar que se aí. conhece. Não, acho que é esse lugar que se conhece, né? Porque o que que é tão difícil para muitas mulheres saírem desse ideal de amor romântico, né? Sim, Porque é isso, é o lugar que você conhece, é o lugar que de alguma forma há conforto, ainda que seja um desconforto, né? E aí quando esse sim, desconforto virar maior, né? Essa angústia virar maior do que do que o sentimento de que você tem que cumprir uma certa função, porque tem esse lugar do vazio que está, né, subjetivo, né, dentro da gente, mas ele está muito ligado a uma ideia também de fracasso de si, né? Quando eu não tenho, bom, se eu não tenho essa estrutura, se eu não estou dentro, se eu estou na contramão do que a maioria da sociedade faz, é um sentimento de solidão muito forte que bate também. Né? sim. Você caminhar na contramão. Por isso, por que muitos homens não entram, que obviamente não é desculpa nenhuma, mas por que o cara não quer entrar ali quando alguém fala alguma coisa no grupo? Porque ele não quer se opor ao grupo, ele não quer ser diferente, ele não quer sair, ele não quer ficar, sabe, mal entre os seus pares. Todo Tem um mundo quer ser holofote aceito de alguma forma. negativo, né? Sim. Então, assim, Negativamente. tem esse poder. Então, quando um quebra, né? Quando um tem coragem de quebrar, a gente vê que outros virão, né? Mas precisa de um para quebrar no grupo, porque aí vem um outro e fala, porra, o fulano falou, eu estava querendo falar isso, não tive coragem, porra, já que tu falou, vou falar também. E começa alguma coisa. Então, assim, por isso que a gente fala que muitos homens falam, mas eu não entro, eu não falo nada, porque, né, as feministas e tal. Não, é para entrar, gente, é para falar, sabe? Cadê os pais de menino para conversar com essas crianças, Sim, sabe? Para mostrar um outro exemplo, porque ninguém nasce machista, ninguém nasce racista. A sim. gente vai vendo o exemplo desse jovem aí que foi lá com a camisa e tal. Aí você vai ver quem é o pai do cara. E o pai era subsecretário de Direitos Humanos aqui, Exato. ou algo relativo, aqui no Rio de Janeiro. É, Sim. Ainda bem que perdeu o cargo rapidinho quando virou perdeu o subsecretário. cargo, pelo Que menos. é uma coisa que não rola. Entendeu? Isso é Falando ótimo. atrocidades para todo mundo, xingando todo mundo e Sim. tal. No lugar, o que aconteceu também que Defendendo vazou a um filho orelha, os pais lá estuprador, né? defendendo. Que é defendendo o filho estuprador, porque é totalmente Defendendo. diferente do o cara que não se identifica com isso, seria uma vergonha, estaria chorando na televisão para dizer, meu Deus, eu nunca imaginei que meu filho fosse fazer isso. Ele não estaria xingando todo mundo e defendendo esse filho violento, né? Então, é mesmo uma cadeinha de dominó, né? A gente sabe que é. Como a Ingrid disse, a gente está fazendo aqui nossa micropolítica, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo que senta e ouve está disposto a pensar alguma coisa a respeito. Eu tenho alguns seguidores homens, não vou dizer que são muitos, não, mas tipo, tem uns 5% que são homens, então 5% de 180 mil é alguma coisa. E eles vêm a mim, inclusive eu percebo que os caras que realmente acompanham, eles são participativos de um jeito que de fato dá uns booms na cabeça deles, assim, né? Porque eles não tinham nunca pensado sobre certa ótica, e quando vem de um lugar feminino, de alguém que eles respeitam, que eles acham que inclusive não vem no lugar de guerra, não vem no lugar de ódio, vem no lugar do diálogo, de falar de verdade o que as mulheres sentem, de falar o que a gente vive. Isso tem feito diferença. Claro que às vezes é porque é um cara que tem, eu vejo muito isso, muitos caras que têm filhas meninas e estão preocupados com esse ambiente óbvio, Sim, tóxico que a gente está vivendo, que as sim. filhas deles vão ser vítimas na mão de alguém, né? Então tem muito essa coisa de que parte do pessoal, parte da formiguinha, mas é a formiguinha mesmo que leva um todo melhor, né? Mesmo que não seja total. Então acho que a gente está aqui fazendo a nossa parte, eu acho que a gente está lá amanhã aí para votar essa história da misoginia. Eu acho que a gente está no lugar realmente de não só recriminar, mas de instruir muitos meninos, de ter muita paciência para lidar com o universo masculino. Porque eu percebo que a gente também está cansada de universo masculino da nossa geração, que não está disposto a trocar. Mas os mais jovens que estão absorvendo tudo, é importante que a gente se dê o trabalho de fazer isso, né? Então, eu acho que a gente está... É importante que a gente fale. Eu vejo que cada conversa que eu tenho com um homem ao meu redor que está disposto a me ouvir, eu trago algo que eles não tinham pensado ainda. Eu acho que a Então, grande chave é essa aí, eles estarem dispostos a ouvir. que a gente também tem que estar ligado para quem está disposto a ouvir a gente falar, porque eu acho que também a Não. gente se fechar na nossa bolha e só dizer, só gosto agora também de conversar com mulher e não ter mais saco nenhum para falar nada com homem, e etc e tal, a gente também fecha essa porta de uma Impede, possibilidade né? melhor. Impede que isso ande um pouco, mesmo que a gente saiba que tem toda a outra galera fazendo um movimento para dar ao contrário. Né? Mas estamos aqui Exato, e fazendo a assim, nossa não parte. não é uma guerra contra os homens, já falei, né? Se fosse Sim, guerra, genocídio, mas é uma. Eu atendo homens, por exemplo, incríveis, assim, que tem uma cabeça, atendo um jovem de 19 anos, assim, que tem uma cabeça incrível, que fala muito sobre todas essas questões comigo. Então, não é uma coisa em relação aos homens ou homens sim. de uma maneira, né? Como espécie, É ao né? sistema, porque inclusive Sim, os homens
quando se dão conta, porque há os homens que estão se dando conta de que esse sistema também os atinge de uma maneira Sim, negativa, São né? vítimas Porque a também. que sim, custo manter uma fantasia de onipotência, de poder e tal, que no fundo não tem, porque a gente não vive num tem. mesmo sistema que nos oprime de maneira igual, Todo sabe? mundo Igual no furado, sentido né? de Todo que mundo tendo o que lidar. capitalismo, tanto faz ser homem Sim, ou mulher, ele vai oprimir do sim, mesmo jeito. Então, assim, é essa que é a ideia, sabe? É tirar essa ideia de que existe um inimigo mulher para entender que existe um sistema que nos oprime, Exato. até e aí porque sim a chave vira para também a muita chave gente. vira, até porque a gente mesmo percebe, né, Ingrid, que o sistema ele não tem gênero, porque o discurso machista, que inclusive aprisiona, diminui e angustia muitas mulheres, vem de mulheres. Né? Então eu vejo que a maternidade que é mais dura para mulheres vem de mulheres, a cobrança, o Da... julgamento sobre a índole de mulheres, sobre estar solteira ou estar casada, tem um filho ou não tem, tem outro filho ou não tem, vem de mulheres porque elas estão inseridas nesse sistema. Então, quantas vezes a gente também não já foi, né, opressora com mulheres ao longo da nossa vida, porque a gente não pensava sobre isso e hoje que a gente pensa, a situação tem E com sido nós mesmos, né? melhor. Porque a gente E com oprime nós oprime a mesmos, si mesma. A gente que principalmente. tenta defender para o outro, né? Tenta mostrar para o não, isso é bom, porque na verdade a gente está tentando convencer a Dizer que nós é A mesmos, gente exato, mesmo, de que né? pra exatamente. Então gente isso é. acontece com muitos homens também. Exato. Gente, chegamos aqui a uma hora, certo? O finalzinho aí desse episódio, delicioso, como eu imaginei que seria. Né? Em breve também eu quero dizer para vocês que acompanham aqui que provavelmente eu e Ingrid vamos pensar em alguma coisa legal aí para a gente Vamos. fazer com mulheres, né? Com Um grupo, certeza. alguma coisa Ai, aí que vai amo as aparecer. psicanalistas ajudando o Legal, mundo! né? Então, Muito estamos feliz, juntas. amo. Uma delícia, viu, gente? Uma delícia essa Perfeito. conversa, né? Estamos aqui no Adorei. Meninas, Spotify. Nos Boa noite. acompanhem. boa Falem sorte temas pra que gente vocês querem, amanhã. gente. Não sei quando Desculpa. vai passar o episódio, mas enfim, né? A gente vai Vai Em ter dar breve. Meu 11. filho maravilhoso vai correr aqui editar tudo Não, essa semana. Estará no ar, viu? ele é o nosso Beijo. produtor. Ó, Ele é nosso beijo protótipo para o aí, homem do futuro. nosso grande militante antimachismo. Perfeito. Maravilhoso, que leu 87 livros ano passado. Então vamos Que pensar que a humanidade não maravilhoso. está perdida, certo? Não, Não não estamos tá. perdidos no Não celular e no tá. perfil, não. Não É isso tá. aí. Beijo, meu povo. Beijo, Até, viu? beijo. Até a Beijo. próxima. Tchau, boa Tchau, noite. gente. Boa noite.